Fala meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Israel Vergni. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre renegociação. Por que isso é tão importante no processo de análise, concessão e gestão de crédito, seja do ponto de vista de quem faz análise das instituições financeiras, seja do ponto de vista dos demandantes, dos consumidores. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu anotei aqui alguns fatores bem importantes para a gente poder analisar esse cenário da renegociação. O que é uma renegociação? Pelo Conselho Monetário Nacional, na sua resolução 2682 de 1999, ele define o seguinte sobre renegociação, que considera-se renegociação a composição de dívida, prorrogação, novação, concessão para liquidação parcial e N outros fatores em um único parágrafo, delimitando ali o que se trata de uma renegociação. Então, em outras palavras, renegociação é qualquer modificação nas condições originais ali que foram pactuadas entre a instituição financeira e o tomador do crédito. E por que isso é tão importante? E pode ser um fator importantíssimo ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo agora, de saída de uma situação desfavorável do ponto de vista econômico os N fatores que todos nós já conhecemos. A renegociação pode ser um instrumento que venha a facilitar o ajuste das condições contratuais para o momento atual. Como vocês conhecem, como vocês sabem, a análise de crédito ela é realizada num momento presente, considerando uma capacidade de pagamento no momento futuro. E por que é tão importante a gente ter atenção a esse aspecto? Porque é a renegociação que muitas vezes vai possibilitar fazer esses ajustes dentro desse contexto do que aconteceu após a liberação desse crédito. Então, a questão é a seguinte, para quem está olhando sobre a ótica do tomador de crédito, se você que tomou um crédito, considerando ali um momento atual, analisou as suas condições financeiras para aquele momento, avaliou o que é que você ia fazer com aquele recurso e observou ali que depois de um ano e meio daquela operação, você já não está tendo mais condições de honrar com aquele crédito, antes de você ficar inadimplente, busque ali a instituição financeira e tente oferecer um acordo de maneira proativa. Demonstre ali a situação e procure conversar, né? Isso é um ditado antigo, que conversando todo mundo se entende. Então, é importante que seja feito dessa maneira para que você demonstre ali para o agente financeiro, para a instituição financeira, que você tem interesse em pagar. Que o seu caráter ali, o primeiro C do crédito, ele não foi abalado, não foi modificado por conta das condições que eventualmente acontecem. A gente sabe que imprevistos podem acontecer, mas é importante tomar essa iniciativa. E você, na outra ponta, que trabalha numa instituição financeira, que faz análise de crédito, vai observar alguns sinais que indicam deterioração da capacidade de pagamento ou da capacidade creditícia. Começa aquele tipo de operação que sempre foi paga rigorosamente em dia ou de maneira antecipada, começa a apresentar alguns dias de atraso, começa a demonstrar ali alguns sinais de dificuldade no pagamento, atrasa ali 10 dias, 15 dias, 20 dias, paga, já fica mais próximo do vencimento da próxima parcela, atrasa um pouco. Então esse é um indicativo de que aquele tomador está apresentando dificuldades para honrar aqueles recursos. Outra questão também importante, para as operações que têm débito automático, começa a ter muitos pagamentos parciais de parcela, então a parcela é 300, o tomador tem às vezes 100, 150 na conta para fazer aquele débito. Então esses são indicativos importantes para serem observados. E muito importante é que a instituição financeira tome a atitude de buscar uma renegociação antes daquela inadimplência entrar num dado estatístico em que é muito difícil daquele recurso retornar. Muito difícil depois que um tomador fique em atraso por mais de 90 dias que aquele recurso volte.
e ali vai para entrar numa fila de um processo de renegociação, de cobrança, de execução de garantias, a depender do contexto, se houver garantias naquela operação, que pode dificultar ainda mais o recebimento. Então, a questão importante é a seguinte, ó, vamos tentar renegociar de maneira mais prudente e da maneira mais rápida possível, a fim de que a gente consiga ajustar ali as condições de pagamento para o que é possível naquele momento. Vão ter casos em que o tomador realmente não vai mais ter condição de pagar, ou por qualquer outro motivo, não vou entrar no mérito aqui. Enfim, isso faz parte do risco de crédito, do risco do negócio. Por isso que existe todo esse trabalho de análise, gestão e monitoramento da carteira, porque sabe-se que o risco de crédito é inerente ao negócio e que sim, algumas operações serão perdidas. A questão é que esse nível de perda deve estar ajustado ali à capacidade de assumir riscos daquela instituição. Mas existem operações que podem ser sim trabalhadas e renegociadas de modo a ajustar melhor na condição de pagamento daquele tomador. Um exemplo, às vezes o tomador ele tinha ali 2, 3 fontes de renda no momento que ele contratou a operação, e considerando o cenário atual, especialmente ali os empresários, pequenos empresários que tiveram um pouco mais de dificuldade nesse momento, pode ter diminuído, ter perdido uma ou até 2 fontes de renda. Então, dentro desse contexto, onde observa-se que ainda há condição para que aquele crédito seja honrado, é importante buscar essa renegociação para poder monitorar ali esses fatores, para poder monitorar esses cenários e oferecer a melhor condição ali para aquele tomador. Outro aspecto importante que deve ser observado na renegociação e diz respeito a justamente saber diferenciar o que é uma renegociação positiva, propositiva, onde está se buscando de fato honrar aquela operação e cumprir o compromisso assumido, de uma rolagem de dívidas, onde há frequentemente a tentativa da instituição ou do tomador de somente postergando aquela dívida, postergando e aquilo chega num ponto que não tem mais sentido e o tomador efetivamente não consegue honrar com aquela operação e a instituição financeira fica aumentando o prazo. Então, esse tipo de operação não é uma operação positiva, não é uma operação interessante, mas a renegociação sim. Então, a questão final aqui para a gente considerar é o seguinte, ó, vale muito a pena iniciar o processo de renegociação o mais rápido possível e é importante que as instituições estejam abertas para esse tipo de situação, de maneira que seja possível adaptar e ajustar as condições contratuais inicialmente pactuadas ao novo momento que o tomador está apresentando ali. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!